Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta terça-feira, dia 13 de maio, nós estamos recebendo com muito prazer o médico veterinário Marcelo Brena do Amaral, que é o chefe do setor de controle de vetores do combate à dengue da Prefeitura de Santos, e a colega jornalista, repórter do semanário BocNews, Nara Assunção. Vamos conhecer agora as manchetes com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: atraso em voos na Copa terá multa de até R$90 mil. Na Folha de São Paulo, há 30 dias da Copa, o país cumpriu só 41% das metas previstas. No Estadão, Tribunal Superior Eleitoral pode tirar PT e PR de rateio de fundo partidário. No Santa Portal, Arte no DIC recebe Cine Solar nesta terça-feira. No site do BocNews, Condesb aprova recursos para sistema de monitoramento. No G1 Santos e região, quinto preso por linchar nega crime, mas mãe o identifica. No portal da UOL, governos culpam projetos, repasses e até chuva por obras inacabadas. Chico. 8h06 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a dengue continua avançando não apenas na região metropolitana da Baixada Santista, mas em todo o estado de São Paulo. A epidemia está se instalando e é preciso que as pessoas, é preciso que todos nós, que todos os cidadãos cuidem dessa questão, se preservem e procurem eliminar os criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, cuidando da sua casa, orientando seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, fazendo com que as crianças participem desse movimento, porque se não for assim, se não houver a participação da população, a participação da comunidade, nós teremos muita dificuldade para lidar com a epidemia da dengue que está se instalando. Não cabe apenas ao poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, cuidar dessa questão de saúde pública. É um problema que compete a todos nós, cidadãos. É um imperativo cuidar da saúde. Do contrário, nós vamos ter cada vez mais casos e a epidemia vai se tornando cada vez mais grave. É sempre bom lembrar que dengue, principalmente dengue hemorrágica, leva a óbito. Portanto, é uma doença séria e as pessoas têm que necessariamente se preservar e se cuidar. No programa de hoje, o nosso convidado, o Dr. Marcelo Brena do Amaral, é um especialista na questão, é o chefe do controle de vetores da Prefeitura Municipal de Santos. Ele vai dirimir todas as dúvidas e prestar todos os esclarecimentos e orientações necessárias para o combate à dengue. Mas tudo isso vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Paula informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa terça-feira é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia entre 14 e 27 graus em Santos. As ondas podem chegar a meio metro nas praias da região. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes apresenta vários pontos de lentidão devido a um acidente que envolveu 2 caminhões no início da manhã. Está em vigor a Operação 5x3. Apenas as pistas norte da Imigrantes segue sentido São Paulo. As pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta servem os motoristas que vêm sentido litoral. As pistas sul da Anchieta está fechada para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 5 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Chico. 8h09 e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o médico Marcelo Brena do Amaral. Voltamos já. A
Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Nesta terça, a partir das 4 da tarde, Fátima, a história da aparição da Virgem Maria aos 3 pastores em Fátima, Portugal. A perplexidade dos pais, a desconfiança dos vizinhos e a incerteza da igreja diante do testemunho da presença divina. Fátima, nesta terça, na Santa Cecília TV. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 13 de maio. Hoje recebendo com muito prazer o chefe do controle de vetores da Prefeitura Municipal de Santos no combate à dengue, o médico veterinário Marcelo Brena do Amaral, e a colega jornalista, repórter do semanário Bocnews, Nara Assunção. Eu gostaria de começar essa entrevista, doutor Marcelo, exatamente falando sobre a questão da dengue, é óbvio, mas sobretudo a respeito da epidemia. No caso específico de Santos, a epidemia já está instalada ou ainda não? Bom dia, obrigado pela presença, doutor Marcelo. Bom dia, Chico, bom dia, Nara. Bom, na verdade, tecnicamente, a epidemia não está instalada. Existe um critério estabelecido pelo Ministério da Saúde que determina os números, a incidência da doença, que vão fazer com que haja essa classificação de epidemia. Mas apesar de tecnicamente não estar instalada a epidemia, nós estamos numa fase que a partir do ano passado também foi uma determinação do Ministério de classificar o quadro de desenvolvimento de dengue nos municípios onde ela ocorre, estadiar, né, a fase que estamos, sim, desde o período onde não há epidemia até onde ela está instalada, colocar numa fase inicial, quando você tem os casos acontecendo de forma esporádica, quando você tem um aumento de casos, mas ainda não no patamar que se classifica como epidemia, que é a fase que nós estamos agora, que é considerada uma fase de alerta, e quando você atinge um determinado coeficiente de incidência, que no caso aqui para o estado de São Paulo, para municípios do porte de Santos, é quando a incidência acontece de 100 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, sim, ou mais especificamente, traduzindo em números absolutos, são quando tivermos um número de 433 casos. Aí é decretada a epidemia. Na verdade, esse estadiamento ele visa justamente facilitar os mecanismos de vigilância, né? Disparar, de certa forma, dentro da organização daquilo que o poder público tem que executar, disparar fases de alerta com relação principalmente às questões, não tanto as questões de prevenção, que na verdade elas têm um caminho um pouco mais linear, mas principalmente as questões da vigilância epidemiológica e da assistência aos pacientes. Sim. Né? E é uma questão que é bastante relevante com relação à classificação de epidemia, é que existe um critério bastante rígido, né, com relação à classificação dos casos. Né? Então, um caso de dengue ele precisa ter uma confirmação laboratorial para que seja, de fato, classificado como tal. E no momento em que se decreta epidemia, você atinge esse, pode parecer 430 e poucos casos, pode parecer um número pequeno, mas, como a gente diz, por esse coeficiente de incidência, ele é o suficiente para determinar
que a quantidade de casos que você vai ter notificados, eles se traduzem em boa parte, quase 100% deles, se confirmam laboratorialmente. Então, uma das medidas que se toma quando se decreta epidemia é que você dispensa esse diagnóstico por laboratório. Certo. Ainda que ele possa ser bastante importante para o paciente ou até para o médico, mas do ponto de vista epidemiológico, não há mais sentido em você fazer sorologia, fazer o diagnóstico laboratorial em todos os pacientes, uma vez que você já tem decretado uma situação patente de epidemia. Tá certo. Nara Assunção, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Se comentou que hoje a gente não vive ainda uma epidemia, mas vive em alerta. Quantos números são? O último balanço que eu tive eram 111 casos, mas acho que eu peguei esse balanço no meio do mês passado. Não, esse número já aumentou, nós estamos com perto de 200 casos, e eu não estou com um número preciso porque nesses últimos dias entraram, alguns exames estão sendo alimentados no sistema de informação, né, o sistema de informação oficial, que é o Dengue Online, que é um mecanismo instituído pelo Ministério para a notificação desses casos. Nós estamos caminhando rapidamente nessas últimas 2 semanas num crescente de casos. Nós já temos, é bom inclusive a gente enfatizar que esse acumulado de casos, o ano epidemiológico de dengue, ele conta não de janeiro a dezembro, mas de julho a junho, que é o período, como a doença é uma doença bastante sazonal, de incidência principalmente nessa época entre janeiro e maio, então também por um critério estabelecido nacionalmente, o ano epidemiológico de dengue ele conta da semana 27, semana epidemiológica 27, que dá o comecinho de julho, até a semana 26 do ano seguinte. Então esse acumulado de casos se dá nesse período. Menos de 30 casos, ou cerca de 30 casos, são referentes ao segundo semestre do ano passado. Todos os restantes já são de janeiro para cá. Então é sinal de que estamos caminhando no Exatamente. sentido de uma epidemia, daí a importância da população ficar atenta, alerta a esse tipo de coisa. Agora, doutor Marcelo, nós também estamos vivendo uma situação atípica este ano, sobretudo a estiagem, a falta de chuvas no início do ano, porque normalmente em abril, maio, a situação da dengue se agravava, né? E agora as chuvas estão começando agora, um pouco, calor, enfim, é um ambiente propício para dengue. Ainda é sim, Chico. É bom a gente lembrar que desde 97 existe transmissão de dengue aqui na cidade de Santos, na maior parte dos anos onde tivemos casos com epidemia ou não, o pico da transmissão da doença ele ocorre justamente do final de abril ao princípio de maio, né? Então, é exatamente o período onde nós estamos. Historicamente, esse pico de transmissão ele se concentra entre as semanas, normalmente as semanas 19 e 20, a semana 20 é exatamente a semana que nós estamos. Sim. Né? Então, não é motivo para relaxar, pensar que essa época já está a temperatura um pouco mais amena, um pouco mais fresco. Este é o período ainda bastante propício. Um dado que é bem recente, nós fazemos algumas medições, alguns indicadores entomológicos, né, medida de presença do vetor. Nós fizemos uma medida, ela é por amostragem, em fevereiro, e nós tivemos um índice de Bretot, que é o índice que indica a quantidade de larvas em recipientes por imóveis, e em fevereiro ele teve um indicador geral da cidade 1,9. Isso significa, pelos critérios estabelecidos, que é uma situação de alerta, né? O Ministério considera que abaixo de 1 é um nível de infestação satisfatório. Se é que a gente pode considerar qualquer razoável, nível de infestação satisfatório. Acima de 1 e abaixo de 4 é um nível de alerta e acima de 4 um nível de risco. Então, 1,9 foi o indicador obtido em fevereiro. Agora, em abril, nós acabamos de tabular os dados de abril, nós estamos com índice de infestação de 3. Então, esse nível de alerta, ele fica um pouquinho mais preocupante. E com um detalhe, em fevereiro, se a gente olhar por cada uma das áreas observadas, todas estavam no mesmo nível de alerta, com variação aí entre 1,5, 1,2 até 2,5, 2,7.
Nesta medida de abril, nós já temos um caso um pouquinho diferente. 2 das 9 áreas que nós temos a divisão da cidade para fazer a medição já estão com índices abaixo de 4, ou seja, em níveis de risco maior. Sim. Então, isso mostra que a evolução do quadro de infestação, ela é severa. Quais são essas regiões que estão... A gente tem essa divisão de áreas, ela engloba vários bairros, mas as 2 regiões que estão com nível de maior, esse nível de maior risco, são a nossa área 2, que compreende os bairros do Imbaré e Boqueirão, então região de Orla, e a área 8, que compreende vários bairros da Zona Noroeste, Vila São Jorge, Caneleira, Bom Retiro, Santa Maria, Chico de Paula, Sabuó, São Manuel, Piratininga. Então é uma área bastante extensa, né? Então são as 2 áreas onde aparece esse índice de infestação mais alto. Então, Marcelo, o senhor é um estudioso dessa questão, acompanha há muitos anos, quer dizer, cuida dessa questão pela Prefeitura de Santos há muitos anos, e a gente observa que, dessa vez, algumas regiões do estado de São Paulo estão apresentando casos seríssimos. Por exemplo, Campinas é um exemplo. Mais de 20 mil casos em Campinas, enfim, mesmo a capital do estado. Ou seja, no estado de São Paulo a situação é grave. Essa situação, ela se traduz em todo o país? Nós temos uma epidemia nacional com relação à dengue? Em números gerais, Chico, houve uma diminuição do número de casos percentualmente falando em relação ao ano passado. No ano passado houve uma situação epidêmica disseminada no país inteiro, com um quadro bem mais grave do que esse ano. Em apenas 6 estados houve aumento do número de casos este ano em relação ao ano passado. Inclusive alguns estados, é bom que a gente coloque isso, estados onde historicamente não se tem grandes problemas com dengue, como por exemplo o Rio Grande do Sul. Sim. Né? Hoje, atualmente, o único estado da União que não tem problemas, não tem casos de dengue, é Santa Catarina. Então, a gente imaginar que por ser local mais frio, né, não acontece, mas também tem verão em Porto Alegre, e o verão de Porto Alegre é bem quente. A diferença, né, que nessas regiões mais frias, há uma interrupção clara de transmissão da doença, que não é o nosso caso. Aliás, esse é um agravante de nossa região e de regiões de baixada, de não haver interrupção na transmissão da doença. Mesmo nos períodos considerados mais frios, ou o período interepidêmico, né? Não chega a zerar o número de casos. A gente tem casos, às vezes não todas as semanas, mas não chega a ter nenhum mês praticamente sem ter pelo menos um caso notificado, um caso confirmado. Então, apesar da situação, de maneira geral, no país ser menos grave do que a do ano passado, não significa que é uma situação confortável. Ao contrário, algumas regiões, como você bem citou, no estado de São Paulo, principalmente a região de Campinas e a própria Grande São Paulo, na região oeste da capital, ali a região de Osasco, aquela região da Grande São Paulo, vive uma situação inversa a que se apresenta na maior parte do restante do estado, né? Em vez de haver diminuição, houve um aumento importante, expressivo do número de casos. Entendi. Ontem foi lançado aqui na cidade o portal Cidade Aberta, que tem alguns dados da transparência, tem também vários, acho que são cerca de 90 indicadores, e um deles é a saúde, e tem inclusive os dados da dengue, né? Sim. E aí eu estava olhando lá, eu até gostaria de perguntar para você, porque eu vi que em 2013 foram 9.523 casos. Em 2012 o número era 536. É isso mesmo? É essa diferença toda? É isso sim. Aí em 2011 foram 124, em 2010 foi 8.020, quer dizer, por que em 2011 e 2012 teve essa queda tão brusca, né? A dengue, Nara, é uma doença bastante cíclica, né? São 2 características bem marcantes. A dengue ela tem um caráter sazonal, porque a incidência da doença ela é maior nos períodos de mais calor e principalmente de mais umidade. Isso porque esta é a necessidade do vetor que a transmite, né? Mas ela tem um caráter de aumento e diminuição, principalmente em função dos 4 sorotipos que existem da doença, né? Nós temos uma mesma doença, mas são 4 sorotipos, são vírus muito parecidos, mas são tipos diferentes, né?
e a circulação desses sorotipos de forma concomitante ou alternada faz com que haja essa oscilação de um ano para o outro. Existe, é um quadro relativamente esperado, que haja aumento e diminuição em ciclos de cada 2 ou 3 anos. Se a gente acompanhar o histórico da transmissão da dengue no país, desde sua reintrodução na década de 80, a gente observa que em todas as localidades onde há transmissão existe esse intervalo, né? E isso é principalmente em função dessa circulação de sorotipos diferentes, né? Mas não seria também por conta de um certo relaxamento da população? Você vê o número baixo e de repente... Isso influencia de certa maneira, Chico, porque quando você tem os quadros epidêmicos, como aconteceu ano passado, é uma situação muito dramática do ponto de vista, obviamente, da população, pela a busca por assistência. Evidentemente que números, como você mesmo colocou, 9.500 casos de dengue num único ano, isso leva a uma desorganização dos serviços de assistência, de atendimento à saúde. Sim. Não só os serviços públicos, também os privados sofrem com isso. Eu acho que um bom exemplo disso foi o ano de 2010, né, onde houve quase que um colapso no sistema de saúde do município de Santos, né, e dos demais municípios da região, né, que a gente não pode esquecer que Santos acaba como recebendo polo, outros como polo, né, de moradores, atendimento da região como um todo. Então isso desorganiza completamente o serviço. Então, após viver uma situação dramática, quando baixa esses números, né, e você mesmo colocou em 2010 mais de 8.000 casos, depois isso cai de maneira bastante dramática, 120 e poucos casos. 124, aí aumenta para 536, aí tem um pulo enorme. Quando há essa diminuição intensa, existe uma certa tendência de se achar que o problema está resolvido. Esse problema não está, nem estará resolvido de maneira simples como se possa imaginar. Apesar das medidas de controle, as medidas de prevenção serem relativamente simples, estarem ao alcance de todos, elas são muito complicadas porque envolvem justamente a participação coletiva. Né? Sem dúvida. E ela é feita de ações cotidianas, né? De detalhes que não podem deixar de ser observados. Né? O controle de criadouros é infelizmente, a única maneira sustentável de se controlar a doença. Verdade. E, infelizmente, essa é a medida que menos se adota como prática rotineira, né? Quer dizer... Questão de educação, né? Exatamente. A solução todos já conhecem, né? A grande vacina está dentro da casa das pessoas, quer dizer, controlando... Existem alguns estudos, inclusive, que mostram isso. A maior parte das pessoas, existem vários estudos feitos, inclusive aqui na região, mas em várias regiões do estado, de que a maior parte da população tem conhecimentos, em algumas situações, conhecimentos até acima da média sobre a questão da dengue. Sabem qual é o vetor, sabem qual é a forma de controle, mas a execução prática disso, ela passa ao redor, né? Passa ao largo. Esse seria o grande desafio hoje do poder público? Não há dúvida que o maior desafio do poder público é fazer com que essas ações elas não sejam por parte de toda a comunidade apenas medidas sazonais como é a doença. Né? As ações de controle de dengue, as ações para o controle do vetor, elas têm que ser permanentes o ano inteiro, sem intervalo. Tem gente que ainda não permite, por exemplo, a entrada de vocês em casa. A gente recebe várias reclamações lá no jornal, às vezes de vizinhos. Meu vizinho não deixa, a gente está vendo aqui que tem vários, né, poços e... Tem gente que ainda não permite. Ainda tem gente que não permite a entrada. E muitas vezes só a conversa não basta. Muitas vezes preciso usar os artifícios legais. Agora, bem recente, semana passada, nós tivemos uma situação dessa, exatamente essa queixa dos vizinhos, e a equipe esteve no local por diversas vezes, 3, 4 vezes na tentativa, e a pessoa se recusava, até que a gente levou um
termo de intimação, e aí ele permitiu a entrada. É lamentável que tenhamos que recorrer, né? Que a prefeitura tenha que recorrer a um termo de intimação para que o proprietário permita a entrada, que no sentido, o objetivo disso não é invadir a privacidade de ninguém, é salvar a vida às vezes do próprio proprietário e de seus familiares. Então, Marcelo, eu gostaria que o senhor pedisse a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo, e no próximo bloco eu gostaria que o senhor falasse a respeito do papel das crianças e das escolas municipais, das escolas estaduais, na luta contra a dengue. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. No dia 18 de maio, comemoramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Santos é pioneira e protagonista nessa história. Foi aqui que aconteceu o marco zero da luta antimanicomial no Brasil. Lembra do projeto Tantan? Em maio de 1989, quando eu era prefeita, realizamos a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, que torturava pacientes com choques elétricos e outros tipos de crueldade. Foi iniciado ali um movimento de fechamento dos manicômios e de formatação de uma verdadeira e eficaz política de saúde mental, que até hoje é referência mundial. Se você é santista de nascimento ou de coração, saiba que também faz parte dessa história. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 13 de maio, e hoje recebendo com muito prazer o médico veterinário Marcelo Brena do Amaral, que é o chefe da seção de controle de vetores da Prefeitura Municipal de Santos e que cuida efetivamente do combate à dengue. Também recebemos como comentarista a colega jornalista Nara Assunção, que é repórter do semanário BocNews. E deste bloco, doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor abordasse a questão, o papel, a importância da criança, dos alunos da rede municipal, enfim, da rede estadual e até mesmo da rede particular, no sentido do enfrentamento da dengue. Olha, Chico, você mesmo disse no bloco anterior que é uma questão de educação. E aí, nesse contexto, é essencial a participação da comunidade escolar. Eu até vou um pouquinho mais adiante, não só o papel das crianças, mas dos educadores, claro, dentro das escolas. Nós estamos atualmente trabalhando dentro das escolas municipais. Nós temos uma equipe dentro da nossa seção que trabalha essa parte educativa. Então nós estamos com um projeto junto com a parceria com a Secretaria de Educação para levar algumas informações de forma lúdica, mas usando mídias dentro das escolas municipais. Então a gente está com um cronograma para atender todas as escolas municipais ao longo desse ano. Hoje, inclusive, terça-feira, é o dia que nós estamos dentro das escolas. Então, às terças e quintas-feiras, levar para todas as escolas do município. Além disso, ano passado, nós tivemos, em parceria com uma empresa, nós fizemos uma campanha. E aí o enfoque não foi só as escolas municipais, foram todas as escolas. A inscrição dessa campanha, desse concurso, dessa espécie de concurso, ela foi aberta a todas as escolas do município, tanto as públicas quanto as privadas, no sentido de estimular a inspeção, tanto no espaço
da própria escola, quanto nos domicílios das crianças. Então, para isso, nós toda semana sorteávamos uma escola, fazíamos a inspeção da escola, caso as condições sanitárias da escola estivessem adequadas, um aluno daquela escola, previamente inscrito, a gente ia lá na urna, sorteava esse aluno e ia na casa do aluno na hora para fazer a inspeção da casa do aluno. Sim. E caso a casa do aluno estivesse em condições adequadas, ele era premiado, né? Imediatamente ele já fazia jus ao prêmio de uma bicicleta. E nós aí partimos para fazer a visita nos vizinhos. E os vizinhos, estando também ok, também faziam jus a uma premiação, vale compras aí do próprio patrocinador. E nós estendemos isso aí por 3, quase 4 meses aí no segundo semestre, com bastante sucesso. Os resultados foram satisfatórios? Os resultados foram muito bons. Nós tivemos aí, com a participação das escolas inscritas, com o alunado, os professores, ao final da campanha, nós premiamos também uma das escolas que foram sorteadas, né? Recebeu lá um kit multimídia, e os professores e funcionários das escolas também, com uma viagem com acompanhante. Isso aí tudo graças, obviamente, ao apoio do patrocinador. Mas é uma coisa que envolve de forma bastante positiva, sem dúvida, essa comunidade. A intenção é que nós levamos adiante isso com novas etapas aí dessa campanha. E essa ideia, Ana, é uma ideia que tem que continuar, tem que prosperar. Vamos ver se para o segundo semestre novos patrocinadores se associam aqui a essa luta contra a dengue desenvolvida pela seção de controle de vetores da Prefeitura de Santos. Muito importante, portanto, esse papel e a maneira de estimular as crianças e também os seus vizinhos, familiares, e a coisa começa a crescer, né? Exatamente. Vai se espraiando no sentido do enfrentamento da questão da dengue. Nara. Sim, eu acredito completamente que a solução está nas crianças, né? A gente, quando era criança, a gente levava o problema para dentro de casa, né? E cobrava os pais, né? Cobrava, eu lembro que ainda porque eu entrei em casa e falei, a gente tem que separar o lixo, e aí foi aquela briga, mas até hoje a gente separa, então tem que vir da criança e vem da escola, né? Não tem como. Eu fiquei com uma curiosidade, teve alguma escola, algum aluno que de repente não foi premiado, que vocês encontraram focos? Nós tivemos sim uma escola e assim, isso estava muito claro no regulamento, né? Que era a condição para que pudesse receber o prêmio, ou participar da premiação, que tivesse com as condições adequadas. Nós tivemos sim escola que acabou não conseguindo. Foi feita a vistoria, foi achado foco dentro da escola e ela não pôde. O que nós tivemos o cuidado de fazer no regulamento foi de não excluir a participação da escola em nenhum momento. Claro. Né? Uma vez que isso foi estendido por várias semanas, né? O fato de ela não ter sido premiada naquela semana, claro, muito bem. Na verdade, tem que servir como estímulo para que ela continue participando e numa próxima oportunidade receba. Até porque nós entendemos que mesmo uma escola que já ganhou, ela podia ter a oportunidade de ganhar novamente, ser sorteada novamente, para que todos os alunos tenham, até o final da campanha, a chance de ser sorteados e participar da premiação. Então, Marcelo, nós estamos a menos de um mês da Copa do Mundo, do início da Copa do Mundo, que será no dia 12 de junho em São Paulo, enfim. São Paulo, uma região que está com muita dengue. Ou seja, no caso específico de Santos e também da nossa região, já que o senhor também acompanha o trabalho em toda a região, quais as ações estão sendo desenvolvidas, preparadas para que não tenhamos nenhum problema maior por ocasião da Copa do Mundo? Imagina um jogador com dengue. Eu estava pensando no turista até agora. Desses grandes jogadores mundiais. Um jogador pegando dengue. O Cristiano Ronaldo. Essa é uma não vai ser engraçado, né? Na verdade, seria uma tragédia completa. Uma tragédia para o país, sem dúvida. Exatamente. E eles vêm bem num mês que tem uma incidência grande, né? Exatamente. Que é junho. Na verdade, para a nossa região, junho já é época de declínio. Mas há uma preocupação grande porque, primeiro, as delegações, elas não vão chegar às vésperas, elas têm que chegar 1, 2 semanas antes. Então, num período que ainda não houve, pelo menos se a gente vê historicamente, ainda não tem um declínio tão acentuado dos casos da doença. Segundo, que boa parte desses visitantes vem de regiões onde não há incidência de dengue.
Então, ao contrário da circulação que ocorre de pessoas dentro do nosso país, onde a dengue ocorre de maneira endêmica em praticamente todas as regiões, exceto, né, como eu já disse, na região sul, principalmente Santa Catarina e já parte do Rio Grande do Sul. Essas pessoas vindo de outras regiões, vindo principalmente da Europa ou do hemisfério norte, onde não há incidência de dengue, essas pessoas estão suscetíveis a qualquer sorotipo que esteja circulando aqui, né? Então, a possibilidade é real de que as pessoas venham a se infectar, venham a adquirir a doença. Então, existe uma preparação já desde o começo do ano. Nós procuramos mapear principalmente os locais onde vão se instalar ou se hospedar turistas e as delegações, os locais onde eles vão frequentar, e algumas medidas têm sido feitas, um acompanhamento mais a miúde desses locais vem sendo feito já desde janeiro, né? Inclusive, alguns desses mutirões que nós realizamos ao longo do ano por toda a cidade, alguns deles estão sendo direcionados com vistas às localidades onde essa circulação das delegações e principalmente dos turistas vão estar. Existe uma preocupação, isso é uma preocupação naturalmente dos municípios que vão acolher, vão abrigar delegações, e é uma tarefa que está sendo executada conjuntamente com o Estado, através da SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Endemias, como tarefa dada para que nós executemos em conjunto, e também, no nosso caso, com a Anvisa e com a CODESP, haja visto que nós teremos um hotel flutuante, pelo menos um navio já confirmado que vem com turistas do México. E existe também aí a informação de que nós receberemos turistas do Chile, vindos também através de cruzeiros que vão parar. Então, vão parar no porto. Então, existe já essa parceria, a gente executar algumas medidas saneadoras nesses locais de maior circulação. E, obviamente, que a gente tem tido também algum cuidado em locais turísticos, né? Então, isso tudo é bom que a gente deixe claro que é somado às demais atividades que são feitas de rotina, não é em detrimento de, né? Na verdade, é agregar algo mais, pensando em que a gente possa ter segurança, medidas com bastante segurança, para que essas pessoas venham aqui apenas para participar do Mundial e não levar nenhum brinde desagradável. O problema é que não existe uma vacina, né? Por mais que você passe também não existe, nesses países não existe a dengue, eles nem sabem o que é isso, imagina. E muitos deles não sabem mesmo. É um absurdo. A gente, até antes de começar o programa, a gente comentava da questão do Museu Pelé, que fica numa área ali no Valongo, com um entorno bastante problemático, né? Com vários focos. Muitas casas ali ainda são abandonadas, mesmo com todos os programas da Prefeitura, Alegra Centro, enfim. Como que está sendo tratada essa questão? Nesse entorno, principalmente, que vai, se o museu realmente abrir até lá... Eu ia dizer isso, agregar, quer dizer, tudo indica que vai ser inaugurado no dia 7 de junho. Quer dizer, daqui, às vésperas da Copa, né? Um grande afluxo de pessoas, evidente. Sem dúvida alguma. E certamente vai ser um dos pontos mais visitados na região. Primeiro pela expectativa que se cria de tantos anos, né? De instalação desse museu, e segundo por questões óbvias, a figura do Pelé é indissociável de Copa do Mundo, e evidentemente que vai ser um foco de atração de turistas brasileiros, locais e estrangeiros, né? E a imprensa toda, obviamente. Então, ali naquele entorno a gente tem, nós temos, na verdade, em toda a cidade uma rede de armadilhas para monitoramento. E a gente observa os locais onde há incidência maior de mosquito e procura detectar e agir em cima desses indicadores. Porque eles nos dão uma resposta bastante rápida, como é cada semana, todas as armadilhas são vistoriadas, toda semana a gente tem um dado novo. E ali é uma região realmente que gera uma certa preocupação. Então, algumas medidas já vêm sendo tomadas. O próprio museu, quer dizer, a construção ali do museu,
já é alvo de inspeção com uma frequência diferenciada já há algum tempo. Ele é um imóvel que é cadastrado para nós como um ponto estratégico. Então é um local que a cada 15 dias aproximadamente, no máximo 30 dias, ele recebe a visita da equipe. Durante algumas fases da construção ele foi motivo de bastante apreensão, né? Algumas medidas precisaram ser adotadas em conjunto ali com a empreiteira que estava fazendo a construção. Hoje a situação do prédio em si, até porque já está na finalização, ela é bastante tranquila. Mas o entorno preocupa. Sim. Ali tem os terminais que já tem um projeto, inclusive, para se transformar. Os armazéns que estão abandonados. Os armazéns ali, abandonados, né? Devem ser focos. E ali a gente tem trabalhado muito em parceria com a Codesp, né? Nós temos uma troca de informação constante com a Codesp, em função, inclusive, dessas armadilhas. E algumas medidas agora, recentemente, nós fizemos um trabalho justamente com o apoio da Codesp, conjuntamente com eles, fazendo não só aquela região, mas toda a parte do Valongo e estendendo um pouco para o centro, até ali a região da Praça da República, e conjuntamente fazendo a faixa portuária com o apoio de equipes da Codesp, né, fazendo toda a vistoria, toda a eliminação. Então a gente troca muita informação. Esse deve ser um trabalho dificílimo, né? É um trabalho duro, porque combater foco de mosquito, de transmissor da dengue na área portuária não deve ser fácil. Não é uma tarefa simples não, Chico. Na verdade, desde que nós instalamos as armadilhas na região do Porto, a gente vê que a gente, na verdade, a prefeitura em si não tem uma ação diretamente dentro da faixa portuária. Isso fica a cargo da própria Codesp, com o apoio dos entes federais e estadual, quando necessário. Mas a instalação da armadilha permitiu um certo dinamismo, né? Porque conforme essas armadilhas dentro da faixa portuária também positivam, né, ou dão uma incidência maior de mosquitos, permite que a própria Codesp tome em conjunto conosco ou por meios próprios, né, e em conjunto daí com os operadores portuários, desencadeie uma série de medidas. E como você bem disse, não é uma tarefa muito simples esse trabalho pela grandiosidade que é o Porto. Quer dizer, você tem instalações muito grandes, bastante complexas, com questões de segurança, inclusive para o trânsito dentro dessas áreas, bastante controlado. Então, não é uma tarefa de fato tranquila. Você imagina tudo que você pode encontrar de problema num imóvel de porte médio, num imóvel residencial, você multiplica isso, você potencializa isso dentro do Porto pelo gigantismo e pela complexidade das operações do Porto. E considere que a cidade recebe em torno de 10 mil caminhões dia, ou seja, caminhoneiros do Brasil inteiro circulando pela cidade na faixa portuária de diversas regiões, enfim, e estão sujeitos, evidentemente, a contrair a doença por força dessa situação. Então, Marcelo, eu peço a sua licença. Nara, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é ter tradição de mais de meio século. É ter a única mini refinaria de petróleo em operação do país. Excelência é ter um campus unificado e bem localizado. É estar entre as universidades mais procuradas por empresas, em busca de estagiários e recém-formados. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br.
Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar. Ozan em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 3 de maio, hoje recebendo com muito prazer o médico Marcelo Brena do Amaral, que é o chefe da seção de vetores da Prefeitura de Santos de combate à dengue, e também a colega jornalista Nara Assunção. E, evidentemente, falando sobre dengue, estamos no último bloco, doutor Marcelo, e há um novo vírus circulando na cidade, quer dizer, há quatro tipos de vírus, né? Uhum. E nesse sentido, quer dizer, muita gente já pegou 2, 3 vezes dengue. O máximo é 4 vezes, né? O máximo é 4 vezes. E tem muita gente que também pegou e nem sabe. Exatamente. Então, o senhor diria que hoje, no caso de Santos, há tantos anos com epidemias e com problemas de dengue, boa parte da população já teve dengue? Muito provavelmente sim, Chico. Ainda nas primeiras epidemias que nós tivemos, no final da década de 90, entre 99 e 2000, foi feito um estudo, um inquérito sorológico aqui em Santos. Naquela oportunidade nós tínhamos a circulação apenas de 2 dos 4 sorotipos, o sorotipo 1 e o 2. E esse inquérito foi feito um inquérito amostral, e ali se determinou, se verificou que mais de 50% da população já tinha tido contato com um dos 2 sorotipos da dengue, né? E que muito provavelmente para cada um caso diagnosticado nós tínhamos entre 10 e 15 não diagnosticados, né? Então isso dá uma medida de proporção. Isso quando a gente fala que nós tínhamos até ali 3 anos de transmissão de doença. Hoje, passados já mais 14, em que nós já temos a circulação, além daqueles 2 sorotipos iniciais, do 3, que foi introduzido em 2001, e o sorotipo 4, que foi justamente o vírus que foi introduzido aqui em 2010, em 2012, o sorotipo 4 começou a circular aqui, recentíssimo. Então, é possível não afirmar com precisão científica, mas aferir que uma parcela expressiva da população já teve dengue. E muito provavelmente, muitas pessoas já tiveram dengue e sequer sabem que tiveram dengue, né? Como é o nosso caso. Como é o nosso caso. Eu, pelo menos, nunca senti. Porque, como boa parte das doenças virais, a resposta que o organismo dá é muito individual. Quer dizer, não há um padrão preciso. Existem, obviamente, os sintomas clássicos da doença, que boa parte das pessoas que desenvolvem a doença apresentam, mas os sintomas de dengue eles são bastante inespecíficos e confundem com diversas outras doenças, principalmente a fase inicial. Então, é possível que muitas pessoas tenham a infecção, né? Que se apresente de maneira muito branda, com pouquíssimos sintomas ou até sem sintoma nenhum, então vai passar despercebido. E isso, na verdade, acontece com a maior parte das pessoas, né? Em que pese a dengue ser uma doença em que existe uma subnotificação, quer dizer, a quantidade de casos que são notificados, ou seja, que vem a conhecimento do poder público ser inferior ao que de fato acontece, existe também essa questão, não necessariamente por ser subnotificação, mas por sintomas que são muito inespecíficos e acabam passando despercebidos. A maior parte das pessoas, felizmente, evolui até dessa maneira, com poucos sintomas ou com sintomas mais brandos e que não evoluem de forma negativa. É como se fosse uma pirâmide, né? A base está a maioria dessas pessoas que têm poucos sintomas ou até sintomas nenhum, e no topo aquelas que desenvolvem sintomas mais graves, né? Um quadro de choque até vindo a óbito. Então, isso faz com que, na verdade, a dimensão do problema seja até maior, porque é óbvio que a gente, quando a gente coloca que a gente tem 10 ou 20 ou 1000 casos,
a gente tem que fazer uma extrapolação sabendo que este número para... multiplica por 3, pelo menos. Você pode multiplicar até por 10. Por 10, imagina. Isso acontece não só com a dengue, mas com várias outras doenças, com outras doenças. Né? Mas historicamente, dengue tem essa proporção. Existem diversos estudos no mundo inteiro, diversos inquéritos sorológicos que mostram que a proporção é mais ou menos essa. O que é mundialmente aceito é de que para cada caso diagnosticado, para cada caso notificado, você tem outros 10 não notificados. A gente comentou no começo do programa as regiões que mais têm focos de dengue, né? E aí você comentou que são ali os bairros da Zona Noroeste e também Imbaré. E Boqueirão. E aí eu queria entender, porque na Zona Noroeste eu ainda consigo entender um pouco, são muitas casas, eu acho que a incidência em quintais ainda deve ser muito grande, plantas, enfim, são pessoas que ainda têm esse hábito e esse costume. Agora, Imbaré e Boqueirão, onde eles estão? Em apartamentos, em temporada? Então, o que acontece? É interessante você colocar. Porque Imbaré é um dos bairros mais populosos, né? Imagino também que seja por conta disso, mas... Como a gama de possíveis recipientes, né? Onde a fêmea do Aedes aegypti pode depositar seus ovos, né? Para tornar aquilo um criador. Como a gama de recipientes é muito grande, a gente verifica que para cada região existe uma predominância de tipo de criadores que são mais positivos, né? Nós temos, de maneira geral, um tipo de criador, um tipo específico de criador que predomina na cidade, que são criadouros fixos. São criadouros que fazem parte da estrutura daquele imóvel. Então, são ralos de drenagem pluvial, canaletas de drenagem, às vezes uma laje que está desnivelada, ou enfim, uma marquise que não tem drenagem. Então, eventualmente, algum desnivelamento de piso que a água não drena, poças de água, e que fica geralmente mais sombreado. Então, são recipientes fixos, principalmente ralos e canaletas. E aí já responde a sua questão, orla. Prédios e mais prédios, todos eles têm ralos e canaletas de drenagem, muitos deles subterrâneos, o que torna o local ainda mais propício para a criação do mosquito. É, sem dúvida alguma, o tipo de criador predominante nesses locais, né? Nós pegarmos uma região que nem foi a mais positiva, mas é também região de orla, que pega ali José Menino, Pompeia, Gonzaga, que é a nossa área 4, mais de 50% dos criadouros positivos para Aedes aegypti nessa última pesquisa foi exatamente nesse tipo de criador. Já na Zona Noroeste, há uma distribuição um pouquinho maior. Nós temos criadouros que são, que a gente chama de criadouros móveis, que são aqueles que eles podem ser modificados de local, mas eles não podem ser descartados. São os vasinhos de planta, são algum tipo de brinquedo ou recipiente que tem utilidade para o morador, mas que ele não quer que tire, mas você consegue alterar, modificar a posição dele de forma descaracterizada. Você tem os recipientes fixos, você tem em alguns locais pneus, que são criadouros muito produtivos, né? Esse é um problema, né? Pneu. E você tem aí um leve destaque, né, de criadouros que a gente chama de inservíveis. São aqueles que, na verdade, são coisas que estão jogadas, abandonadas, e que não tem serventia nenhum, que deveriam ter sido jogadas no lixo adequadamente. O descarte irregular. Muito bem. Né? Muito bem. Então, Marcelo, olha, nós teríamos muito mais a conversar. Evidentemente, o tema dengue tem N abordagens e, de qualquer forma, mas somos limitados pelo tempo e chegamos ao final desta edição. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez no Jornal em Foque. Muito obrigado. Foi um grande prazer, Chico, prestar essas informações. Estou sempre à disposição. Muito bem. E tem como denunciar, né? Tem. Claro. Acho que é importante passar o Disque é o Disque Dengue. Qual é o número? O Disque Dengue é 0800 770 6869. Ou pela ouvidoria da saúde, o ouvidor SUS. É isso mesmo. Então, as pessoas têm como recorrer, denunciar e, principalmente, têm que cuidar, se preservar. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Nara Assunção. Amanhã estaremos de volta. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC.
Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.